Talks. Ei, E aí, tudo boa bom? noite, Paula. Boa noite, tá me ouvindo legal? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Também, maravilha, tudo tranquilo. Tá, acho que a tua conexão que tá um pouquinho, falhando um pouquinho, mas eu acho que já normaliza aí pra gente. Dá uma olhada, qualquer coisa a gente troca de lugar. Live é sempre assim, né? É, não, mas ao vivo tem que passar por esses perrengues, né? Senão não é live, né? É bem isso aí mesmo. É, eu tô testando um foninho novo Bluetooth aqui também para ver se funciona, para não ficar com aquele monte de fio aqui durante a live. Vamos ver se vai dar certo. Ô, Paula, tá cortando um pouquinho ainda, mas enquanto você se ajeita aí, Legal. eu vou te apresentar aqui para as pessoas que me seguem. A Joia. Paula Grácia Coleone é uma grande amiga, fez parte aí da nossa primeira turma de especialização. Ela é nutricionista, não foi aluna não, tá? A Paula foi professora do nosso curso e era responsável aí pelo módulo de nutrição e fazia muito bem essa correlação aí com a odontologia, né? Até porque, para quem não conhece a Paula é casada com um dentista, então a odontologia já fazia parte da vida dela. A gente só trouxe ela para a odontologia do esporte, né, Paula? Isso aí, antes de eu saber, eu tava junto, né? É, com certeza. É, ô, Paula, já vou aproveitar então para contar uma novidade aí para o pessoal que está acompanhando. A gente está montando novamente o curso de especialização. Mas agora esse curso é internacional. Então serão só as inscrições são abertas só para estrangeiros nesse primeiro momento. Depois a gente vai abrir ela nacionalmente também, né? Mas o que a gente percebeu que estava ocorrendo que tinha uma procura muito grande da especialidade de nossos irmãos, né? Os cirurgiões dentistas aí da América Latina, América Central também, bastante dentista do México. Então a gente acabou resolvendo, né, de uma forma pioneira aí também, tá abrindo essa turma de especialização internacional e que você faz parte desse projeto aí também com a gente, né? Não poderia ser diferente. Então, só apresentar a minha história com a Paula um pouquinho, eu já comentei que ela foi professora do primeiro curso de especialização, mas a Paula trabalhou com várias equipes esportivas, trabalha com vários atletas aí de alto rendimento, atletas amadores também. Então ela tem essa expertise dentro da nutrição esportiva. A gente trabalhava na mesma instituição de ensino, né? Eu tive o contato através do professor Ricardo, que era da fisiologia, e a gente acabou conversando sobre esse projeto. A gente queria estar colocando as particularidades relacionadas à nutrição com o atleta que poderiam estar interferindo de alguma forma com o meio bucal, ou talvez o meio bucal poderia estar interferindo também nessa relação aí com a nutrição. E foi assim que a gente teve esse primeiro contato. Acredito que quando eu comecei a conversar contigo sobre o projeto, né? Talvez você ficou um pouquinho surpresa, porque falou, pô, o que eu vou conversar com esses dentistas, né? E acho que é legal você contar essa história aí também. Eu, junto com meus alunos, fui coordenador e aluno também da primeira especialização, porque a gente tinha que, às vezes, estar direcionando um pouquinho, né? Depois, pô, a Paula pegou o jeito aí do curso, viu qual que eram as particularidades, e eu acho que foi uma construção que a gente acabou fazendo junto. Acho que até durante os módulos, né, Paula, que foi muito gratificante. Então, agora eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da tua história, né? Você é a minha convidada, então eu vou deixar você falar um pouquinho também, né? Bom, como ele falou, eu sou nutricionista, né? Desde a época da faculdade que eu me formei, eu estava na área esportiva, um pouco primeiro na parte de desenvolvimento de produto, na parte de indústria, e aí acabei indo realmente para atendimento de atleta, que minha coisa era pessoas, né? E aí a coisa vai acontecendo, eu fui para o mestrado, daí na educação física, acabou entrando exatamente o pessoal bem de alto rendimento mesmo, a gente trabalhou com para-atletas lá, equipes de handebol, seleção brasileira, tudo que vai trazendo bastante, né, esse know-how. E como na nutrição acaba sendo esportiva e em consultório é muito abrangente, então acaba variando bastante porque a gente tem realmente uma diversidade muito grande de atletas, né? Mas eu confesso com você que já com algum tempo de cadeira de consultório, né? E na época que você me apresentou a ideia da odontologia do esporte, realmente foi um susto. Eu lembro até hoje que eu estava no ginásio, lá com o pessoal numa aula prática, e você chegou e começou a falar, eu falei, gente, o que ele tá falando, né?
Aí você chega em casa, vai para o dentista, você consegue dar uma conversada, né? Troca uma ideia, com os amigos fisiologistas, tipo o Ricardo também, e fala, e aí, como é que eu vou sair desse negócio, né? Porque é uma coisa muito nova, né, Eli? Eu acho que, assim, de lá para cá, é claro, muita coisa expandiu, você tem um super conhecimento e uma responsabilidade grande por isso aí, porque realmente é a área que você gosta, que você toca muito bem, mas ainda na nutrição é algo que muita gente não sabe que existe, né? Até mesmo eu acho que a gente tem que fazer um pouco do lado de culpa disso aí, e em grande parte a culpa é da prescrição dietética, que a gente piora muito o quadro, né, da saúde bucal. Então, acho que a gente, na nutrição, ainda até como tem pouca informação sobre isso, fica realmente ainda uma área que não é muito divulgada, né? Mas faz total sentido, não só sentido como a gente vê, né, eu com os meus atletas e vocês, dentistas, né, na cadeira do consultório lá, como realmente esse consumo excessivo da nutrição na prescrição de carboidratos, a parte de hidratação, a parte de reposição eletrolítica, isso afeta, né? E claro, muitas vezes a gente não vê isso, né, com tanta frequência, ou pode ter gente assistindo e falar, ah, mas eu não tenho nada, nunca senti nada, mas é o tempo que vai levando a isso, né? Então é aquela exposição diária, é o cara que treina 2 vezes por dia e é aquela recomendação diária, o consumo diário, vai construindo realmente esse processo e algo que acho que tem cada vez mais surgir realmente a parte da nutrição dentro dessa especialidade de vocês, porque eu acho que é onde a gente vai conseguir muitas vezes ajudar, né? Porque assim, a gente estraga, vocês tratam, a gente tenta consertar um pouco, mas ainda dentro disso, a gente não tem estudos específicos que coloquem pra gente mesmo quais tipos de alimento ou qual tipo de prescrição, o que seria melhor, qual seria a sua neutralização de pH, o que seria mais eficiente, né? Então, assim, a gente vê muito a parte de vocês na relação ao tratamento, ou até mesmo quando tem por trauma algum tipo, né, de dano, mas não pensando nessa parte metabólica que a dieta pode sim atrapalhar ou ajudar dentro desse contexto. Você sabe, Paula, que isso é o grande desafio, né? E aí, quando, desculpa, quando você me coloca essa relação e até a falta de informação, muitas vezes, até do nutricionista com relação a essa parte odontológica, eu percebi isso talvez da pior maneira, né? Estava fazendo lá um curso de especialização em medicina e ciência do esporte, bem multidisciplinar, e eu era o único dentista da turma. E aí, quando a professora da nutrição, não lembro a professora que deu o módulo, mas ela estava falando sobre essa dieta, essa suplementação, aí eu perguntei, ô professora, mas e se o teu atleta não tem dente? Ela me olhou com uma cara, né? Assim ficou, mas por quê? Eu disse, não, porque eu sou dentista e eu fico imaginando que o processo de digestão começa na boca, e você me falando que o atleta precisa dessa quantidade gigante de nutrientes para realizar a sua atividade, ou seja, a absorção dele tem que ser revertida de uma forma muito completa para que ele consiga transformar isso em energia. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acredito que na suplementação com um alimento mais pastoso, líquido, isso não venha a ser dificuldade. Mas se o atleta, durante as suas grandes refeições, não mastiga direito, porque tem ausência de alguns elementos dentários, será que a absorção desses alimentos no intestino não vai ser desfavorecida? E será que, como consequência disso, né, além de úlcera ou outro problema estomacal, ele não pode vir a ter uma fadiga muscular precoce por não apresentar uma quantidade suficiente de energia para estar realizando a sua atividade? Quando eu falei isso para ela me olhou assim, você sabe que eu nunca tinha pensado nessa relação? E aí foi uma coisa muito engraçada, né? É que você sabe que, assim, uma coisa que eu percebo, eu tive algumas passagens em instituições, né? Futebol também. Uhum. E ainda tem pouco nutricionista nessa área, né? Que é onde a gente pega muitas vezes quadros de pacientes que realmente já tem um quadro onde a mastigação está afetada. Em consultório, em grande parte, como os nossos pacientes são particulares, a gente já tem normalmente, né, indivíduos que estão com a dentição normal, a questão de mastigação é normal, mas veja, não é só não ter dente. Se ele não mastigar direito, Aí. ele vai atrasar Uhum. esse processo sem dúvida nenhuma, né? E aí pior, porque daí ele fica com azia, daí ele toma um antiácido, daí com o antiácido ele atrapalha ainda mais a digestão e a absorção. Então,
sem dúvida nenhuma, tem uma condição muito importante nessa situação da mastigação para que a gente possa garantir, né, toda a parte da digestão, a absorção e sim, o indivíduo que treina confortável, porque não tem como treinar de estômago cheio, né, não tem jeito. E muitas vezes a gente pega, por exemplo, atletas com necessidade de 4.000, 5.000 calorias, que se for realmente para mastigar toda essa comida, ou fica 2 horas comendo, ou fica 2 horas hibernando depois para fazer a digestão, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver e a gente muitas vezes não faz essa correlação. E você sabe, Paulo, eu acho assim que todos os profissionais que trabalham de alguma forma com esporte têm que ter esse embasamento com a fisiologia do exercício, né? Porque existem alterações metabólicas que acontecem durante a atividade física que acabam comprometendo muitas vezes o nosso trabalho. E quando eu falo sobre isso com meus alunos, eu relaciono a parte da nutrição muito com essa diminuição do fluxo de saliva. Isso eu entendo um pouco na prática, né? Quando eu fui fazer a minha primeira meia maratona, ia fazer na verdade 10. Aí lá na empolgação eu acabei estendendo para 15. Aí quando eu cheguei de 15, não, vamos terminar pelo menos 21, né? Acho que foi a pior decisão que eu tive depois, né, que acabou a corrida, porque durante a adrenalina tudo bem. Aí eu fui com o Daniel Bonotto, acho que você conhece também, dentista do esporte aí, e a gente levou um sachê de gel, de carboidrato. A gente pensou, bom, vamos fazer uma prova mais longa, vamos suplementar, porque eu acho que talvez a gente vai precisar dessa energia. Quando eu coloquei aquele gel na minha boca, pela essa questão fisiológica da diminuição de fluxo de saliva, aquele troço ficou grudado no meu dente, aí ficou no palato, no céu da boca, ficou em tudo que lugar e eu não conseguia deglutir, né? Porque até a função da saliva é ajudar a fazer essa deglutição. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu passei a prova inteira com aquele negócio grudado na minha boca. Aí o pessoal fala assim, não, toma um pouco de água. Aí quem corre sabe o que eu estou falando. Como é que você toma água de uma forma normal correndo? Né? Você não consegue se hidratar, né, Paula? O gel na boca, tendo que tomar água ainda correndo. Não vou tomar água de uma tarefa, quem dirá com o gel na boca todo grudado. Sim. Exatamente. A consistência dele não ajuda, o paladar também não. Mas em grande parte é o que a gente tem de mais prático, né, dentro disso. Uma coisa que é muito legal e assim que a gente tem visto na nutrição esportiva, como o pessoal que está no esporte já está há muito tempo, realmente, né? Não é uma pessoa que vai fazer 10 quilômetros, vai fazer 21 e depois fica 3 meses sem correr por conta do trauma, né? Eles, na verdade, já estão ficando cansados do uso desses suplementos, né? Porque, imagina, né? Um atleta, ou um Ironman, treina 2 vezes por dia. Putz, de manhã tomar 2 sachês de gel, de tarde a mesma coisa. Então, chega uma hora que o paladar não aguenta mais. Outro, a questão da consistência que incomoda. E terceiro, o preço também, né? Porque acaba que esses suplementos não são baratos. Então, tem tido uma demanda muito grande pela utilização de comidas durante o treino, que já ajuda bastante. Em grande parte por questão do tipo de carboidrato, se ele é mais fermentado ou não, se é um alimento que já gera um pH diferente na boca, ajudando um pouquinho a neutralizar tudo isso. Então, essa utilização de alimentos é uma coisa que tem surgido e tem sido muito bacana. Então, a gente tem tido muitos estudos, que é isso que eu digo, que a gente não tem ainda uma especificidade para a saúde bucal. Então, tem muitos estudos com banana, com uva passa, com batata, que eles mostram que o efeito é o mesmo se você tomar um gel no final do teu treino. Então, o rendimento a gente já está estudando, mas ainda não esse impacto do como isso pode, sim, melhorar a saúde bucal desse indivíduo, até por conta, né, da questão do tempo que ele faz da utilização muito frequente desses produtos. Você sabe que essa briga aí eu já vi que a gente já perdeu. Não tem como a gente falar assim, não, você não pode suplementar, porque a gente sabe que é necessário. Realmente encontrar uma forma melhor, talvez, de fazer isso, de alimentos que talvez passem menos tempo dentro da cavidade bucal, que tenham menos aderência ao nosso elemento dentário, que talvez seria a situação mais adequada, né? Até eu lembro que quando eu estava estudando essa relação da nutrição, né, quando eu não te conhecia ainda, estava fazendo o curso lá de pós-graduação, eu li vários artigos que falavam que realmente, se você consumir o alimento de forma sólida ou se o alimento for da forma líquida, o resultado quanto à resposta do VO2 acaba sendo muito próximo. Né? Então, aí foi uma das coisas que, quando eu trabalhava no Curitiba, foi uma das coisas que eu acabei conversando com a nutricionista. Por que, então, em vez de colocar esses géis carboidratados, não usar um líquido, por exemplo, com
algum carboidrato que foi se diluído dentro desse líquido. E aí eu expliquei para ela dessa condição, foi uma troca de experiência muito bacana. E aí a gente começa a observar também que quando a gente trabalha com esses atletas de alto rendimento, a gente tem que levar em consideração também as particularidades da modalidade, né? Igual você falou, 4, 5 mil quilocalorias, mas dependendo da prova, tem atletas que consomem muito mais que isso, né, Paula? Sem dúvida, dependendo do tempo, na verdade, que ele vai ficar exposto, né, a essa prova, mais de 2, 3 horas, esse gasto realmente é muito grande. Né? Em geral, a gente recomenda, né, um consumo, uma suplementação a cada meia hora, 40 minutos. Então, a cada meia hora, 40 minutos, aquele consumo. A grande dificuldade que a gente tem, como você estava fazendo essa sugestão da questão do líquido, primeiro que tem muita prova de sobrevivência. Então, para a pessoa sair, né, na média a gente faz cálculo, vamos lá, de 300, 500 ml de líquido por hora. Se o cara vai fazer 10 horas de prova, ele não vai conseguir levar 3 litros, 4 litros. Isso pesa, então já começa por aí. E segundo, o volume de consumo também acaba complicando, né? Porque daí para você fechar a quantidade de carboidrato que você vai precisar de um volume muito grande de água e para fechar tudo isso, no final das contas, fica realmente uma condição difícil, não é confortável para os atletas conseguirem fazer essa reposição direta. Então, é como você está falando, muitas vezes a gente tem que sentar e pensar qual é a melhor opção, né? O que você consegue ter, qual é a melhor possibilidade, faz o teste para ver se realmente ele adapta a isso, né? E muitas vezes lembrar da água depois, né? Para fazer aquele bochecho no final, tentar reduzir um pouquinho essa quantidade de açúcar que fica nos dentes, porque é muito difícil a gente não trabalhar com esse carboidrato, né? Então, e acho que é isso que é questão da gente se adequar à modalidade, né? Uma coisa é eu falar para o jogador de futebol, que ali do intervalo, né, de um treinamento, ele pode tomar uma água com carboidrato. Diferente como você falou, são situações do cara ter que carregar lá, por exemplo, 1 quilo a mais para essa pessoa durante uma prova de endurance, prova longa, pode fazer uma diferença muito grande, né, Paula? Exatamente, muito grande. Então a gente tem que conseguir avaliar de que forma ele vai ter essa oferta, né, de líquido e muitas vezes também para carregar como ele consegue fazer, né, essa situação. E só às vezes no camelback não é o suficiente, ele tem que levar a garrafinha. Aí numa transição para parar, para trocar a garrafinha, para encher a garrafinha, bastante. Então tem estratégias que a gente tem que ajustar para tentar, claro, né, atingir o mínimo da suplementação que é necessário, mas de alguma forma tentar limitar um pouquinho os danos que essa suplementação toda pode acontecer, porque a gente está falando de uma prova, mas se você for pensar o quanto esse atleta já treinou e já se expôs a tudo isso, é aí que a gente vai vendo realmente esse dano sendo acumulado. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessa evolução da parte científica aí, dos estudos, dentro dessa suplementação, hoje as formas que a gente encontra esses alimentos ainda se encontram da mesma forma? Porque eu te pergunto assim, né? Hoje a gente tem alguns medicamentos que a gente coloca abaixo da língua para a gente ter uma absorção mais rápida, por exemplo, daquele fármaco. Na nutrição, tem alguma evolução com relação à formatação desse alimento ou à forma de apresentação desse alimento para o atleta hoje? Ou ainda continua a mesma coisa que era 10 anos atrás, por exemplo? Não, tem bastante evolução, mas o que a gente vê, veja, forma de administração a gente não consegue mudar muito, né? Porque realmente essa parte do sublingual a gente também tem algumas suplementações. O pessoal faz às vezes com sódio para fazer suplementação, jogo de futebol, para só pôr na língua e fazer a reposição. Vitamina B12 também a gente usa muito facilmente, mas são miligramas, né? Então, assim, a dose ali é muito fácil da gente administrar. O grande problema é a dose de 20, 40, 50 gramas como a gente precisa. Então, a forma de administração a gente não tem muita mudança. Por outro lado, o que a gente tem tido uma evolução muito grande nos ingredientes utilizados, né? Então, hoje a gente já tem como opção do carboidrato a palatinose, que ela tem sim um grau de fermentação menor na cavidade oral, diminuindo muito o risco que a gente tem com a utilização de sacarose e outros tipos de carboidratos. Então, a gente tem tido um desenvolvimento muito bom na parte dos ingredientes que estão sendo utilizados, para que com isso a gente tenha uma resposta que não seja tão deletéria. E eu vou te dizer que a palatinose ela não entra aí por causa da saúde bucal, porque ela tem outros benefícios, né, dentro do rendimento esportivo. Mas é um benefício se a gente for pensar num atleta que tenha recorrente, ou seja, uma recomendação, o controle disso,
ou pelo menos uma oferta de um suplemento que a gente sabe que vai auxiliar nessa saúde mental de alguma maneira. Ah, que legal. Mandar um abraço aqui pro Teixeira, ele é dentista lá do Ceará, do futebol do Ceará. Que legal. Roberley também, nosso amigo dentista aí. Tem muita gente da odontologia aqui já entrando aqui na live que a gente conhece, muito, muito legal. Ô Paulo, aí você comentou dessas reposições, né? O que eu venho percebendo assim que hoje o Gatorade, por exemplo, devido à sua comercialização e até essa força, esse apelo do marketing, acabou virando um produto de consumo assim, meio que natural das pessoas, não só de atletas de alto rendimento, de pessoas que fazem uma atividade física qualquer. Então, por exemplo, eu vejo lá no futebol, né, quando a gente poderia se encontrar e se aglomerar, o pessoal depois, antes da cerveja do futebol, já jogava um Gatorade para dentro, né? E aí, um dia eu fui dar uma lida sobre a história do Gatorade, né? Aí descobri que o Gatorade nada mais é do que um suco de suor, né? Porque o pessoal pegava lá o suor dos atletas, daí eles começavam a estudar o que saía junto com aquele suor, e aí eles falavam assim, pô, se ele está perdendo isso durante o treinamento, então a gente tem que repor. Então pegaram lá todos os componentes do suor, colocaram água e um gostinho, e virou aí o Gatorade, né? Então eu queria saber desse consumo, que às vezes todo mundo precisa fazer o consumo e essa reposição eletrolítica, ou dependendo da modalidade, como é que funciona? Veja, a parte da recomendação da hidratação, ela está muito mais associada ao grau de sudorese do indivíduo do que simplesmente todo mundo tem que beber. Realmente, a gente vê, né, às vezes, em qualquer lugar, você vê criança tomando, não está fazendo nada. Uma coisa que eu sempre brinco quando as pessoas perguntam, né, mas pode tomar? Eu falo assim, primeira coisa, tem que fazer algum exercício. Primeiro vai suar para depois a gente pensar. Né? Então, realmente, assim, não é uma necessidade de todos. Pela recomendação básica que a gente vê de todas as sociedades aí, né, relacionadas à medicina até 1 hora e 15, você pode trabalhar com água tranquilamente. Passando de 1 hora e 15, associado a uma sudorese que seja intensa, sim, você pode fazer essa reposição. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né, que como o próprio nome do Gatorade diz, ele é um isotônico. O isotônico é como você disse, a ideia é ele ter a concentração, na verdade, da tonicidade do nosso sangue para poder fazer uma absorção interessante. Então, a partir do momento que você vai suando, você vai ficando mais concentrado. E se você deixa para tomar ele só no final, não adianta mais nada, porque você já desidratou, você já sobrecarregou tua função cardíaca, tua função respiratória, parte muscular com acúmulo de lactato, com tudo isso, você já estragou o teu rendimento esportivo. Então é importante que, programado esse exercício, vou fazer mais de 1 hora e meia, tá calor hoje, vai ser num ambiente externo, ou normalmente eu já sei que eu tenho uma sudorese muito grande, colocar ele desde o início, que aí você vai garantindo que enquanto você vai perdendo, você vai repondo, vai mantendo o volume de sangue no teu corpo, mantendo a tua volemia e com isso garantindo, na verdade, o melhor rendimento que você pode dessa musculatura. Em grande parte, o que a gente coloca? Mais de 2% da variação de peso entre o pré-treino e o pós-treino, sim, já é uma recomendação da gente fazer essa reposição, tá? Então, assim, é muito mais a gente conhecer o corpo da gente e ter ideia de como é essa sudorese. Tem gente que não sua, né? Que fala, ó, precisa muito pouco. Tem gente que em 15 minutos ali já tá suando muito. Então, vai muito dessa individualidade. O que tem que cuidar, claro, né? Indivíduos que não têm uma função renal adequada pela condição e a quantidade de sódio que ele tem. Então, não é nada exacerbado, porém, sim, existe, né, uma quantidade um pouco maior. Por isso que eu sempre brinco, tem que suar primeiro para depois a gente pensar em repor. E a gente não pode esquecer é que a água de coco tem praticamente o mesmo perfil e é super natural e não tem aí toda essa condição. Porque a diferença principal que a gente tem entre o isotônico e a água de coco é que a água de coco tem níveis de potássio muito maiores do que o isotônico normal. E o potássio é exatamente esse equilíbrio entre a absorção de líquidos, excreção de líquidos e a sobrecarga renal que você vai ter. Então, você pode tomar água de coco livremente, sem ter essa necessidade do exercício, diferentemente do isotônico, que vai ter essa característica por ser industrializado. Que legal. Agora você comentou aí numa substância que não gera uma polêmica, mas o pessoal falava muito, né? A questão do potássio, né? A ausência do potássio com a relação com as câimbras.
Eu acho que um atleta que levou isso muito a sério, né? E a gente, toda vez que ele jogava, eu via lá que, junto com a água, ele levava uma banana, que era o Guga, né? O Guga foi tricampeão de Roland Garros e não era uma marca registrada, mas era uma coisa que me chamava muito a atenção. E o pessoal sempre, desde criança, falava: Ó, não, pô, para você não sentir cãibra, é bom que você coma uma banana antes de fazer uma atividade e tal. Qual que é essa real relação do potássio com a banana e com a cãibra, Paula? Então vamos lá. Primeiro, a banana ela é uma boa fonte de potássio, sim, ninguém pode negar, então acaba sendo uma boa opção. Mas a cãibra, ela acaba tendo etiologias que fogem muitas vezes essa relação de sódio e potássio, né? Então, quando a gente vê um indivíduo que realmente teve uma sudorese excessiva, por essa sudorese, uma perda muito grande de eletrólitos sem a reposição, sim, a cãibra pode estar associado a esse desequilíbrio eletrolítico. A banana resolve. Mas é como a gente disse, não adianta sentir a cãibra e comer a banana, que aí você já desequilibrou a musculatura, na verdade, já teve uma alteração nessa contração. Tem que ser aos poucos, que a ideia do Guga, como você falou, é excelente, porque você lembra que ali, né, a cada troca, ele ia lá e comia 2 pedacinhos de banana. Que é essa suplementação ao longo do período que acaba sendo muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode esquecer que se você não tem essa sudorese excessiva, em grande parte no exercício vai estar associada a uma fadiga muscular, né, que não tem nada a ver com esse desequilíbrio eletrolítico, ou fora do exercício é deficiência de magnésio, não tem nada a ver com potássio. Então a banana é uma boa, tem que ser consumida aos poucos durante o exercício para reposição do potássio, mas lembre que tem que ser, para ter um efeito positivo, tem que ter um exercício que seja de longa duração, uma sudorese excessiva, para que essa necessidade de reposição realmente seja evidente. E aí tem um outro contraponto, talvez, né, Paula? Às vezes você pensa de consumir a banana por causa do potássio, mas tem essa relação da digestão, né? O pessoal fala muito disso também. Ah, mas você vai consumir a banana, vai te pesar no estômago. Né? Isso tem que ser avaliado também ou não? Tem. Isso vai muito da individualidade de cada indivíduo, né? Então, assim, se você for pensar, tem gente que come a banana e sente pesado, tem que ser um carboidrato que seja mais pastoso, de mais fácil digestão. Tem indivíduos que comem alimentos sólidos mesmo, né? Macarrão durante um treino, batata, que é muito mais sequinho e não tem queixa nenhuma. Então, a gente diz hoje na nutrição que a gente tem que treinar estômago e intestino, né? Você pode pensar, para correr a primeira vez, se você for tomar água, aquilo cai que é um tijolo no teu estômago. Mas aos poucos você vai acostumando com aquilo e você vai realmente treinando o teu organismo para aquele consumo. Então, uma coisa que a gente sempre fala, e dando aula, eu sempre comentava, tem que testar tudo antes. Não dá para no dia da prova querer trocar o gel pela banana. Se nunca correu com a banana, você nunca fez um exercício suplementando, né, através da banana, e aí naquele dia você vai querer fazer, não tem como a gente saber qual vai ser, na verdade, a resposta. Então, é bem possível os alimentos, até mesmo porque, né, e se você for pensar, a gente separa tudo na parte da hidratação, a parte do carboidrato, a parte dos eletrólitos, mas o estômago é um só. O cara tá lá fazendo 5 horas de prova, você já não sabe mais o que está no estômago dele, o que não tá. Eu sei que se hoje eu te der uma bebida com carboidrato, eu, 20 minutos a tua glicemia começa a aumentar. Mas e se você tiver uma refeição nesse estômago, quanto tempo vai demorar? Se já tiver com carboidrato mais o líquido, então, todos esses eletrólitos e os macronutrientes no estômago, eles reduzem o esvaziamento gástrico. Então, vai muito da gente ver. Eu tenho paciente que faz prova de orientação, essas que duram 12, 15, 20 horas aí, que um deles, um belo dia, teve uma chuva e aí molhou toda a suplementação que ele tinha, que tinha levado sanduíche, aquela coisa que o pessoal sempre organiza. Ele passou numa vendinha, achou um salame. Ele comprou um salame e foi comendo salame o resto da prova. E fechou a prova. Tinha sódio, tinha gordura, tinha proteína para quem estava 10 horas. Aquilo ia sustentar. Então, quando as provas começam a ficar muito longas, né, e não dependem tanto de uma intensidade tão alta, como, por exemplo, né, um Ironman, que é tudo muito organizado, muitas vezes a comida em si ajuda, né? Porque como são muitas horas, dá fome no meio do caminho. Se você ficar só comendo suplemento, como a digestão dele é muito rápida, dá a sensação de fome. Então, muitas vezes tem que avaliar bem isso. A banana, para 21 quilômetros,
talvez ela pese. Para uma prova de 5, 6 horas, é um lanchinho leve. Então, vai depender muito de qual é o tempo de prova e qual é a aceitação do paciente nessa hora. Ah, legal. Ô, Paulo, o pessoal está falando que o teu som está um pouquinho baixo, né? Então, não sei, se você tiver um fone, ajuda bastante, mas se você não tiver o fone aí, não tem problema. Vamos conversando um pouquinho, aí você fala Vamos um tentar. pouquinho mais. Olha, Isso. Aí a gente vai conversando aí. E você sabe, Paulo, que então a gente vê o quanto é importante a gente avaliar o nosso paciente de uma forma bem individualizada, né? Talvez não só da parte de treinamento e da modalidade, mas da questão fisiológica, como ele responde à nutrição dos alimentos, à digestão dos alimentos também. E aí, quando você começou a falar sobre o Ironman e tal, eu lembro que há muito tempo atrás eu estava assistindo uma prova, não sei se era do Iron ou era Ultraman, que eu vi um atleta que ele parou para comer e ele estava comendo pizza com Coca-Cola, né? E aí quando você falou do salame aí, me veio essa história na cabeça. Então, sim. é aquilo que você falou, conforme a duração da prova, o atleta acaba sentindo fome também, né? E às vezes a gente pensa, pô, mas como o cara vai tomar Coca e tal? Mas a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola, né, no carboidrato da pizza, talvez o sódio não seja tão bom, mas eu acho que também é uma maneira de se repor, né? Independente do alimento, às vezes dependendo da duração, é o que às vezes o atleta tem de condição de estar fazendo. Talvez hoje isso não aconteça mais, mas essa prova faz muito tempo e isso me marcou quando eu estava assistindo. Mas você sabe que eu tenho um dos pacientes que faz essas provas, né, de longa duração, e um belo dia ele me falou, Paula, na prova tinha Coca-Cola. Eu falei, gente, para, Coca-Cola na mesma prova. E aí depois eu fui pesquisar, ela é uma ótima fonte de potássio. Então, eles colocam a Coca-Cola em postos, né, principalmente provas fora, assim, para poder fazer a reposição de potássio, né, no Que legal. E uma coisa que a gente não pode esquecer também, que o paladar tem uma ligação muito grande com o cérebro. Então, antes daquilo cair no estômago e antes daquilo ir para a corrente sanguínea, o paladar está te contando o que você está comendo. Né? Então, eu brinco muito com os atletas nessas provas, assim, porque eles falam que às vezes chega lá, tem sopa, tem pão, tem essa opção de pizza, tem café, tem a Coca-Cola. E o que eu como? Eu sempre brinco, como alguma coisa, porque é hora de comer, porque a gente programa isso para não ter que carregar tanta coisa junto. Mas a ideia é sempre de veja o que teu corpo está pedindo. Porque é como você está dizendo, a gente não consegue imaginar uma Coca-Cola, mas muitas vezes, na falta do potássio, o corpo vai pedir, porque ele é inteligente, ele sabe o que ele está precisando. Né? É a mesma coisa a condição do sal. Né? Tem muitos atletas que falam, nossa, eu tomei o sal, me deu... O sal não dá energia, o sal só vai melhorar a tua volemia, vai melhorar a tua pressão e tua resposta. Então, muitas vezes a gente vê que o corpo pede o que ele precisa. Então, isso é muito legal da gente identificar, né? E por essa oferta de alimentos. Então, não existe, de certa forma, uma exigência do que seja a melhor opção para você comer. Existem variações daquilo que você precisa comer. A gente tem que ver o que você permite, o que você tem de oferta, o que você consegue, né, naquele momento carregar ou consumir para que possa garantir as necessidades. Então, eu acho isso legal porque realmente, se você não gosta da Coca-Cola, você tem a banana. Se você não gosta de gel, bananada, né? Então a gente tem opções e vai variando de acordo com o paladar e com a individualidade mesmo dos atletas. Ô, Paula, e outra coisa que eu queria te perguntar, né? Você falou bastante dessa questão de digestão, às vezes um alimento não cai tão bem. Eu vejo bastante assim que atleta de alto rendimento, principalmente em prova de endurance, prova muito longa, onde ele acaba chegando no limite fisiológico ali mesmo, né? Entrando naqueles quadros de overreaching. Às vezes uma das consequências é muita náusea, às vezes vontade de vomitar mesmo. Isso acontece por quê? Mais pela questão aí do ácido lático. E essa questão dessa liberação tão grande desse ácido, ele também pode promover uma motilidade maior do nosso intestino. Tem muito atleta que fala que faz diarreia depois das provas ou depois de um treinamento muito intenso. Qual que é essa relação aí do ácido com a alimentação, com essa resposta fisiológica? A gente tem a resposta fisiológica inicial na parte do vômito, que é muito frequente, a gente vê em treinos de intensidade, né, que de certa forma é uma forma do organismo eliminar ácidos do organismo. Então, qual é o ácido que tem maior quantidade? É o ácido gástrico. Né? Então, o quadro metabólico de acidose, sim, vem essa náusea numa forma de expelir essa maior parte que ele tem de ácido, que é o que ele consegue naquele momento, né,
eliminar, para depois começar a equilibrar realmente esse ácido base. Da mesma maneira com o intestino, mas aí normalmente está associado ao grau de estresse que esse indivíduo está entrando, com o aumento do cortisol e adrenalina, sim, aí a gente vai ter essa descarga aumentada, que muitas vezes acaba sendo uma evacuação fora de hora, né? Nada agradável, mas é muito frequente a gente ver, sim, nesses processos, como também, às vezes, por conta de suplementação, né? Então, se a gente tiver uma suplementação com carga de carboidratos muito grande, pode acontecer. Muitas vezes, um consumo de bebidas que sejam muito concentradas, ou até mesmo suplementação de bicarbonato, que às vezes a gente faz, com de melhorar o rendimento esportivo, mas não é para todo mundo. Tem indivíduos que têm queixa, sim, de quadro de diarreia, evacuação líquida por conta da suplementação. Então, por isso que sempre tem que testar antes, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, agora é até um assunto um pouco polêmico, assim, né? Essa questão de suplementação, muita gente acaba levando essa prescrição para farmácias de manipulação. E já teve alguns casos, né, onde a defesa do atleta com relação à presença da substância e doping foi pela manipulação dessa suplementação lá dos laboratórios, né? Então, assim, a gente fala para atleta amador, tudo bem, às vezes nem tem exame antidoping, mas atleta de alto rendimento, às vezes ele recebe aquela prescrição lá do treinador, do nutricionista, ele nem sabe direito o que ele está consumindo, né? Então, você quando trabalha com atletas, você toma algum cuidado com relação à indicação de um laboratório, ou de um suplemento específico? Como que você faz, Paula, com seus atletas? Assim, os produtos que a gente tem no mercado nacional, eles têm uma formulação bem simples, porque é o que, na verdade, a nossa legislação permite. Então, dentro disso, vamos pensar que para uma empresa, colocar uma droga ilícita dentro de um produto sai muito mais caro do que o produto que ela está vendendo e o concorrente que ela tem no mercado. Então, assim, uma forma que a gente tem de controlar muito isso é com a utilização desses produtos que são nacionais. Muitas vezes, as pessoas preferem os importados, às vezes por paladar, por diluição, mas porque tem até artigos do FDA que mostram que grande parte dos suplementos americanos tem coisas na formulação que a gente não sabe. Então, quando essa formulação básica, que é o que a gente tem aqui, né, no mercado nacional, é muito tranquilo da gente usar, porque a gente sabe que até pelo preço que você compra, não tem como ter nada muito diferente ali dentro, ou não pode ter nada diferente, né? Não tem como, num lote de produtos, sair um com uma substância ilícita, não tem como, né? Então, assim, a gente sabe que é uma precaução, na verdade, para o atleta. Quando a gente tem que fazer a prescrição de formulados, daí que é no caso dessa de farmácia de manipulação, como você estava comentando, o primeiro passo é o profissional, né? A gente tem que saber o que a gente pode ou não prescrever. Então, começa por aí, é o primeiro passo que a gente tem que levar em consideração. Que aí, como você está dizendo, o coitado do atleta cai de gaiato, né? Porque é como a gente, você vai no médico, o médico prescreve, você está confiando nele? Então, assim, primeira condição seria exatamente a questão do profissional ter essa responsabilidade. E segundo, veja, hoje em dia é tão controlado as farmácias de manipulação, é tudo, na verdade, informatizado, é tudo, né? Não tem manipulação praticamente mais de pessoas. Então, assim, é muito difícil acontecer realmente contaminação cruzada, como a gente já viu em alguns indivíduos, né? Ah, foi pego no doping, mas foi feita numa farmácia, veio com uma contaminação cruzada. Gente, imagina se uma farmácia de manipulação faz uma formulação cruzada com um paciente doente, realmente que tem um quadro de saúde e pode matar uma pessoa. Então, assim, não tem como isso acontecer, mas em grande parte tem que cuidar muito com o profissional para ele saber o que ele pode, né? Porque a gente acha que não, mas tem muita coisa, muito medicamento que você compra na farmácia sem prescrição médica, que se você for olhar, ele cai como doping para esses atletas. Então tem que ter um cuidado muito grande. E de certa forma, assim, né, o atleta ter essa consciência, né? Eu lembro até hoje uma vez que eu fiz um trabalho, uma equipe de futebol aqui em Curitiba, e os meninos, né, o pessoal da equipe técnica, fez uma batida nos quartos. Ele veio de tudo, veio até garrafada, que veio do Nordeste, que a mãe mandou. Então, a gente não sabe o que tem lá dentro, o que tem de ervas, o que tem. Então, eles têm que ter consciência que muitas vezes uma besteira dessa acaba caindo num doping ou alguma coisa por uma erva que tem ali, que a gente não pode prescrever nem nada. Então, assim, tem que ser um trabalho bem bacana. Nutricionista, médico, fisioterapeuta, todo mundo junto, para que ele possa ter tranquilidade, né? E ele também tem uma abertura muito grande com todo mundo para poder
falar e comentar se às vezes está consumindo alguma outra coisa ou se está buscando outra coisa, o que seria o mais adequado ou mais justo para esse processo, né? E você sabe, Paulo, isso que você comentou acaba acontecendo mesmo. Os atletas, às vezes, eles são mal informados, né? E aí que eu vejo a importância desse trabalho interdisciplinar. Eu falo da tua prescrição, da parte da nutrição, mas o dentista também ele faz a prescrição de medicamentos, né? Então a gente tem que tomar determinados cuidados para que não ocorram. E às vezes o atleta ele funciona muito como tribo, né? Às vezes tem um atleta, principalmente no meio amador, a gente vê muito isso. O cara começou a fazer triatlo, de repente um cara do grupo achou um suplemento diferente, comenta lá, ó, não, isso aqui, ó, tô rendendo um pouco mais, ou tô perdendo mais peso com isso. E às vezes a pessoa nem procura um nutricionista, nem procura um médico para saber o que compõe aquele suplemento. E como o suplemento não precisa de prescrição do médico, não precisa de uma receita, né? Eu acho que nem a prescrição do nutricionista, muitas vezes eles recomendam que se leve até a farmácia, então todo mundo acaba comprando. Eu acho que essa é uma dificuldade, às vezes, do trabalho do nutricionista, né? Vocês fazem a prescrição de alimentos e de substâncias que podem fazer uma grande diferença no contexto esportivo, mas muitas vezes não existe esse controle. Qualquer pessoa que ouviu alguma coisa, ou que leu alguma coisa no Google, pode ir lá e consumir isso da mesma forma que aquele cara que realmente tem indicação, né, Paula? Com certeza. E você sabe que eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem com a descrença de muitos suplementos, né? Porque o suplemento ele está indicado por uma via metabólica, por alguma fisiologia do exercício que gera uma necessidade maior, ou uma toxicidade maior, ou maior quantidade de ácido lático, sei lá, qual seja essa condição metabólica. E nessa via você sabe aonde entra o suplemento. Mas, né, assim, meu amigo ele está correndo mais. Tá, mas ele está correndo mais por quê? Porque na via metabólica dele estava fazendo uma diferença, fazia falta aquilo. E aí, eu comprei aquele suplemento e não adiantou para nada. Mas não era o teu objetivo, né? Então, assim, é muito engraçado quando a gente trabalha com equipes, porque tem isso. Por que você deu pro fulano aquilo? Por que você não me deu aquilo Uhum. também? Por que você está fazendo diferença? Não é diferença, mas você não tem sintomas e queixas que ele tinha. Né? Então, para você não adianta botar esse suplemento. Talvez a gente possa buscar outro dentro da evolução que você está buscando, da adaptação do treinamento. Né? Mas não é porque foi bom para um, foi para outro. Eu sempre brinco, né? Não adianta tomar remédio para dor de cabeça se você não tem dor de cabeça. É a mesma coisa o suplemento. Se você não tem realmente indicação para ele não vai fazer efeito algum. Então, realmente, eu acho que é por isso que muitas vezes os suplementos caem em descrença, por conta dessa situação. Ô, Paula, outra coisa com relação a esse padrão de individualização, né? Hoje já vem se apresentando dentro da literatura alguns trabalhos que relatam a avaliação dos polimorfismos com relação à parte genética, com relação à parte alimentar. Então, assim, hoje, dentro de um perfil genético, alguns testes já conseguem me direcionar, né, se eu tenho uma predisposição a desenvolver uma alergia a algum medicamento ou tenho uma resistência fisiológica ao consumo de alguma substância, ou se eu tenho uma quebra de carboidrato, uma deficiência de quebra proteica. Você já trabalha com essa questão? Como é que está essa relação com a literatura? O que você consegue colocar um pouquinho para a gente dentro desse aspecto com a nutrição? Veja, é uma área que está crescendo muito, né? Essa questão da genética associada com alimentação, associada ao exercício físico, sim. Confesso que na rotina de consultório é uma coisa que a gente ainda tem muito pouco por conta da acessibilidade dos testes, né? Os valores ainda são muito altos, na verdade, dentro desse contexto. Então, eu vejo que tem tido uma utilização muito grande, muito mais para a parte de patologias, né? Então, por exemplo, dependendo de qual seja, antigamente a gente retirava, excluía vários alimentos da dieta. Hoje em dia a gente já sabe que dependendo do polimorfismo, ou é uma característica de dieta, ou é outra, ou é tal alimento que a gente vai ter que diminuir, ou tal micronutriente que a gente vai ter que aumentar por uma deficiência no metabolismo, na absorção. Então, para a parte mesmo de patologias, isso tem evoluído muito bem, tem realmente trazido efeitos muito bacanas e uma individualização, uma personalização da dieta muito mais interessante e rica, né? O que eu vejo no consultório, além da dificuldade por questão de valores, essa individualização, ela é difícil no sentido de muita restrição, né? Então, quando é só a adaptação para fazer uma suplementação a mais,
colocar um pouco mais de B12 ou de ácido fólico, ou por ser um nutriente pequeno que a gente faça isso manipulado, é muito fácil. Mas quando isso entra numa tendência de dieta, com prescrição de jejum, com prescrição de low carb, com aumento de carboidrato, tipo de gordura que vai usar. Então, às vezes, não são todos os indivíduos que estão realmente abertos a esse processo de mudança tão grande. Mas eu acho que realmente é o que vai ser o futuro de tudo isso aí, né? É muito legal. Na esportiva, o que se trabalha muito dentro desse processo com a nutrição é a cafeína. Porque a gente sabe que ela pode até ser negativa para o teu rendimento esportivo. Então, como muitas vezes a gente tem o exame genético, a ideia é 3 semanas sem a cafeína, introduz ela de novo para daí você perceber qual vai ser o efeito e avaliar qual do tipo do polimorfismo que você pode ter. Ela pode não fazer diferença, pode melhorar o teu rendimento, mas ela pode também piorar. Então, com a cafeína é uma coisa que, assim, tem muita evidência e muito estudo já associado com a parte da esportiva. Ah, que legal. Ô, Paula, você sabe que às vezes a gente agora com esse mundo virtual, né, com esse contato que a gente tem com a informação, né, de uma forma tão muito fácil, com grande acesso, eu fico me colocando às vezes no lugar dos nutricionistas, né? Porque cada dia aparece uma dieta nova. Aparece um blogueiro lá que é famoso, tem muitos seguidores e começa a colocar em prática, daí emagrece, coloca os resultados, aí todo mundo acaba aderindo àquilo lá, né? E uma das coisas que entrou muito na moda, não sei se está isso ainda muito evidente agora ou não, foi a questão do regime intermitente, né? Daquela quebra de você parar um período grande de se alimentar para talvez a defesa que você pode estar regenerando mais células, enfim. Eu queria saber da tua opinião, né, da tua parte com relação à parte científica, qual que é essa relação de você parar de comer para ter uma resposta metabólica melhor na questão de quebra de gordura, ou o que isso pode trazer de benefício para as pessoas? Veja, a questão do jejum, existem protocolos variados, né? Dentro disso, existem sim indicações. Então, isso que eu acho o ponto principal para a gente levar em consideração. Né? Não é a questão da perda de peso. Sim, tem efeitos, como você está dizendo, na questão de regeneração celular, reduzir quadro inflamatório, quadro oxidativo, porque o hábito ou o ato de se alimentar, ele é um estresse para o nosso organismo, né? Você aumenta o processo inflamatório, você aumenta a produção de radicais livres. Então, sim, se você consegue diminuir isso, isso gera um efeito muito positivo. Agora, como a gente estava brincando com o suplemento, para quem que isso é positivo? Né? Então, você pega um indivíduo que já tem comorbidade, que está com o metabolismo realmente, né, alterado, que tem uma circunferência abdominal grande, que tem toda uma dislipidemia, um quadro hepático complicado. Então, tem uma característica inflamatória e oxidativa muito presente nesse indivíduo. Então, é óbvio que vai ser interessante para ele, porque o corpo consegue regenerar e ele volta ao padrão normal. Né? Para atletas, a condição já é um pouco diferente, porque você já pega um indivíduo que, pelo estresse do exercício, né, ele já tem uma atividade antioxidante do seu próprio organismo melhorada. Então, para ele, será que vai surgir tanto efeito? Você pega um indivíduo que não tem um sobrepeso, não tem um quadro metabólico, para ele isso será que é garantido? Né? E muitas vezes a gente não pode esquecer que para o atleta o cortisol alto e o cortisol constantemente alto é o que a gente vê em overtraining, é o que a gente vê com redução do rendimento esportivo. Então tem que cuidar muito. Atletas que têm dificuldade em manter massa magra, esse período de jejum, na verdade, acaba não sendo interessante. Atletas que eu preciso fechar 5.000 calorias por dia. Se você tira 2, 3 refeições desse cara, ele não vai fazer esse consumo em uma refeição só. Então, tem todas essas situações que a gente tem que ver. E dentro disso, Eli, eu acho que assim, a gente também não pode esquecer da cetogênica, que também é uma dieta que o pessoal tem preconizado muito. Dentro do esporte, o que é um ponto positivo, mas eu acho que na nossa conversa hoje ele entra aí como um ponto negativo, né? Tem se tido um estímulo muito ao consumo baixo de carboidratos, com um consumo grande de gorduras, na tentativa de melhorar a biogênese mitocondrial, na ideia de melhorar o VO2, a capacidade aeróbica. Sim, existem estudos que mostram essa melhora, né? Mas a gente tem pessoas que estão há mais de ano nessa dieta cetogênica. A dieta cetogênica é a produção de corpos cetônicos e é um metabolismo ácido.
E aí? Uhum. Então, o que a gente tem visto nos primeiros estudos? Inicialmente pela redução do consumo de carboidrato, cárie, tártaro, tudo isso diminui. Mas depois de um ano de dieta, com essa acidose tão grande, essa saúde bucal também está sendo afetada. Né? Então, dentro Uhum. desse contexto, são manobras nutricionais que muitas vezes são interessantes por 15 dias, por um mês, por 2 meses. E como você está dizendo, o cara vê o blogueiro fazendo e ele faz por um ano, por 2 anos. E aí a saúde dele realmente acaba pedindo, né, assim, reforço nessa hora. Então tem que cuidar muito, tem que entender que isso são estratégias nutricionais e que isso não necessariamente Aham. vai virar um estilo de vida, como as pessoas dizem. Né? Então, até um certo momento aquilo é bom, mas e depois daquilo? Como é que é a avaliação disso? Como é que fica a perda óssea? Como é que fica, né, a fragilidade dos dentes? Como é que, porque esse metabolismo aumentado, né, essa condição metabólica ácida aumentada, o corpo vai ter que trabalhar para poder resolver. Então, o jejum, a parte da cetogênica, a gente tem que entender que realmente eles são protocolos e estratégias, mas é por um período determinado e a ideia depois é a gente voltar realmente para uma alimentação que seja balanceada. Você sabe, Paulo, que eu acho que você resumiu o quanto é importante para quem trabalha com um atleta de alto rendimento conhecer as etapas dos processos inflamatórios, né? Porque se a atividade física gera um processo inflamatório controlado, se a nutrição, a nossa digestão acaba gerando esse processo inflamatório também, quem ganha? Quem ganha é quem sabe talvez controlar e equilibrar esses processos em todas essas modalidades, desde a questão da atividade até essa questão da homeostase relacionada ao consumo energético. Então, acho que, e a gente também, né? A gente trabalha com processo inflamatório de boca, então a gente também tem que controlar e equilibrar isso aí para que a gente mantenha o nosso atleta. Eu sempre falo que trabalhar com atleta é diferente, né? Igual você no teu consultório, você precisa do teu conhecimento, eu preciso do meu conhecimento, da minha parte técnica, mas o atleta ele precisa da sua resposta fisiológica para realizar a sua atividade, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um concorrente muito grande que é o exercício, né? Tanto você quanto Uhum. eu, né? O dente está lá Uhum. dentro e a nutrição também. Então a gente tem o concorrente que é o exercício. Então não é só simplesmente privar, tirar, né? É porque o corpo vai pedir, porque a demanda dele está aumentada por conta do exercício. Né? E ao mesmo tempo, é como você está dizendo, da mesma forma que uma inflamação na boca pode gerar um efeito negativo na condição muscular dele, uma alimentação que seja inflamatória também num pós-treino pode piorar a recuperação desse atleta. Então, tudo isso tem sim uma inter-relação. A gente não pode negar, não pode só focar para uma coisa. Né? Não adianta só fazer exercício, não adianta só fazer alimentação ou só cuidar da saúde. Tem que tudo entrar num pacote, porque antes do atleta o cara é um indivíduo, né? E para isso o corpo dele tem que estar funcionando, ele tem que ter qualidade de vida em todos esses momentos. Então, sim, a gente tem que avaliar e conseguir fazer, né, um pupurri de tudo isso para que ele seja beneficiado dentro de todo esse processo. Ô, Paula, eu estou controlando o nosso tempo aqui, a gente deve ter de 5 a 10 minutos. Tá? Passa Sempre quando passa muito rápido, eu acho que quando o papo está muito bom, quando a gente menos espera, já está acabando, né? É sempre quando eu fazia alguma live com o pessoal da odontologia, a gente brincava, né? Eu brincava que no final da live eu tinha um quadro que se chamava O Talento por Trás da Broca. Então, todos os meus convidados, eu perguntava para eles o que eles gostavam, qual era o hobby, até para as pessoas conhecerem um pouquinho do outro lado do profissional, né? O que a Paula, não a Paula nutricionista, mas o que a Paula gosta. Eu vou falar aqui para o pessoal que está assistindo, né, que eu conheço um pouquinho do teu histórico, que eu sei que você é uma exímia jogadora de squash. Então conta pra gente um pouquinho qual que é o talento, não por trás da broca, será que por trás do cardápio da Paula? Pode ser, vamos lá, né? Você sabe que assim, né? Eu tinha asma e bronquite quando era pequena, então a vida inteira eu tive que fazer exercício. Né? E agradeço Natação, né? por ter tido isso, porque acabei pegando gosto e é uma coisa que hoje em dia eu vejo que é super necessário mesmo, né? E dentro dessa situação, uma coisa que eu brinco com as meninas, né, na nutrição, quem quer trabalhar com a nutrição esportiva, né? Pelo menos tem algum contato com o esporte, que eu acho que é um ponto-chave aí, para a gente entender esse quadro do metabolismo mesmo, o que acontece, o que é uma acidose, como é que se sente, aquele cansaço, aquela fadiga, dor muscular. Então,
tudo isso eu acho que o esporte acabou me trazendo como conhecimento e, claro, depois os atendimentos foram levando, né? Então, a brincadeira aí com essa questão da alimentação e do exercício, eu vou te dizer que alguns testes caseiros sempre valem, né? Porque a gente acaba testando muitas vezes o que vai passar, como é que é a parte da suplementação, o que acontece, o que não acontece, né? E dentro desse processo todo, muitas vezes entender, eu acho que principalmente o efeito do exercício mesmo, né? Aquela fome que existe, então, assim, por saber como é. Muitas vezes no consultório a pessoa fala assim, não, para quem treinou tudo isso não comeu só isso, é muito pouco, né? Então eu acho que assim, ter essa vivência do esporte, ainda que brincando, como você falou, né, totalmente amadora, não tem pretensão alguma aí, mas essa questão de ter uma rotina de treinamento, ter uma competitividade no processo, traz para a gente realmente um conhecimento que ajuda muito na condição do atendimento, dos pacientes, e a gente entender um pouco mais essa dinâmica toda. Então, acho que é mais essa questão de usar como ratinho, eu mesma ser meu próprio ratinho de laboratório, para a gente poder depois compartilhar isso com os atletas. E você sabe, Paula, que às vezes a pessoa nunca fez o acompanhamento nutricional dela, pensa assim, não, agora eu vou fazer uma prova importante. Acaba indo lá na nutricionista antes de uma grande competição, por exemplo. E às vezes não é recomendado, né? Como você falou, às vezes é bom que a gente faça esse trabalho nutricional antes, até para ver qual que vai ser qualquer reação do nosso organismo perante aqueles alimentos ou aqueles suplementos. Então, às vezes o cara, não, agora eu vou fazer um Ironman, então se o cara, vou jogar já o carboidratado, vou pegar a dextrodestrose, vou colocar tudo aí nessa dieta para ver se eu melhoro o meu rendimento nessa prova que é importante. E às vezes ele acaba tendo uma diarreia no meio da prova porque não fez esse trabalho anteriormente, né? É um risco muito grande. Como também, às vezes, aquela coisa de ir para a prova que se brincou. Ah, o amigo está tomando um comprimido, me dá um que eu vou tomar também. Né? E quando você vai acaba a coisa realmente gerando um efeito que não era esperado. Então, sim, é claro que, veja, por mais que você vá... Eu já tive paciente que foi no consultório na segunda-feira e no sábado ia fazer uma prova. Né? Então, assim, como eu fiquei com ele, o que normalmente você faz? É isso? Então, dentro do que você faz, eu vou ajustar para chegar no que a gente precisa, mas vai ser uma coisa adaptada simplesmente para, né, não correr risco algum. Então, eu digo que não tem horário, é sempre bom ir nutricionista porque alguma coisa ele vai poder te ajudar. Mas, assim, a dieta, ela tem realmente recomendações associadas a cada fase do exercício que você está tendo, a cada fase do ciclo de treinamento, né? Então, dependendo da fase do treinamento, você está estimulando mais um metabolismo ou mais outro. Então, você às vezes fazer a restrição de carboidrato, história do jejum, da cetogênica, numa fase de base, isso vai estimular cada vez mais a adaptação que você estava querendo, mas quando você já entra numa fase específica, esquece, são outros suplementos, é outra carga de carboidrato. Então, tem realmente, a gente diz que, né, que é uma periodicidade da nutrição junto com a periodicidade do treino. Então, se você consegue, no começo de uma fase de treinamento, e entrar com o trabalho nutricional, você garante, claro, a tua adaptação e uma melhora do treinamento mesmo, né? A adaptação fica melhor e você sobrevive melhor a essa carga de treinamento, né? Não fica se arrastando em grande parte dos tempos por falta de recuperação ou alguma outra queixa. Certeza. Ô, Paula, então eu queria te agradecer de coração por ter aceito o convite. Foi um papo maravilhoso, né? Eu falei para você que a gente não tem script. A ideia é conversar mesmo. Aqui não é uma aula, aqui é só para a gente trocar uma ideia, passar um pouquinho de informação. Então, eu agradeço demais aí a tua participação. Vou deixar o tempinho aí final para você estar se despedindo. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta aí para a gente em box, né? Marca uma consulta com a Paula lá, que ela vai ajudar vocês com toda certeza. Isso aí, não, na verdade agradecer também, né, o convite, foi uma delícia, como a gente falou, nossa, já tá acabando, né, é sempre gostoso a gente falar. Eu brigo que quando a gente vai dar aula, quando a gente pega a live, assim, que a gente fica meio forte gamp, só contando as histórias, é muito bom, a gente nem sente o tempo passar, né, mas agradecer aí, como você falou, quem ficou com alguma dúvida, alguma questão, manda inbox, ou manda para você, você me passa, ou procura a gente na especialização, né, Eli? Isso aí, a especialização tá aberta. Então tá bom. Paulinha, obrigado por tudo aí, fica com Deus, abraço aí na família, todo mundo, né, para as filhotas, é filha, né? Filho. Duas, exatamente. As duas, isso. Eu tô com uma pequenininha agora também, de 1 ano e 10 meses, e eu sei o que você tá passando, viu? Eu tava tocando um saco ontem, eu falei, meu, que é isso? Nervosa, criança. Que isso? Essa aí já tem que moldar para fazer o protetor bucal, viu? Daqui a pouco vai fazer consulta com você já. Boa, vamos usar esse esquema aí, certeza.
Então tá bom. Paula, brigadão, fica com Deus. A gente vai deixar gravado aqui no IGTV, se o pessoal quiser assistir depois, vai estar salvo lá pra gente, tá bom? Boa, obrigada. Até mais. Tchau, Nada, tchau. beijo até. Tchau, tchau.